Oi, professora, Olá, bom dia, Carolina. Como vai? tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo bom. Eu me confundi, porque o perfil, então, não é da academia, né? Eu estava entrando errado. Agora deu. É o perfil da senhora mesmo. Não, é a conta da academia, é isso que você está querendo dizer? Não, porque eu estava no perfil da academia, do Instagram, e esperando entrar. Mas aí eu fui notificada, porque eu sigo a senhora, que a senhora entrou. Mas a senhora entrou pelo perfil da senhora, não da academia. Não, eu só posso entrar para fazer essa live pelo perfil da academia. Ué, mas para mim tá aparecendo ali Frediane U. Bom, Estranho. Não, mas tá certo, tamo junto. isso é que importa. Ah, Então, é, pontualmente, 8h01. Então, iniciamos a live de hoje. Desejando bom dia aos nossos seguidores, aos nossos confrades, agradecendo já antecipadamente a presença da professora Carolina Tupinambá, que é mestre, doutora, pós-doutora em Coimbra, professora na Universidade do Rio de Janeiro, advogada, e titular da cadeira 47 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, eu passo imediatamente a palavra à professora Carolina para suas considerações a respeito do tema que será tratado nesta manhã. muito obrigada, professora. Então, eu inicio agradecendo também a oportunidade, dando bom dia às pessoas que estou vendo entrar, a nossa confreira Tereza Narras. É, e hoje nós viemos, né, professora, falar um pouco sobre a questão dos novos perfis contratuais que se fazem presentes nesse direito do trabalho, do terceiro milênio, do direito do trabalho 4.0, que seja, e que acaba sendo um pouco apressado, do meu ponto de vista, do meu modo de ver, em relação a tudo isso que nós estamos vivenciando. Porque o que, que acontece? Na verdade, a gente via não só a globalização, como a introdução das tecnologias nos ambientes de trabalho, eram duas forças muito fortes para despertar mudanças nos personagens, nos atores do direito do trabalho. E aí você tem o surgimento bastante veloz de formas de contrato não necessariamente subordinadas. A gente está acostumado com o direito do trabalho muito afeto àquela relação empregatícia estritamente subordinada e sobre a qual se erigiu todo o modelo de direito do trabalho que a gente estuda, que a gente conhece, a própria CLT, a normatização desse modelo. E é um modelo que se vê cada vez menos dicotômico e cada vez mais plural. Ou seja, a gente é chamado a enfrentar um desafio de um direito do trabalho que deixa de ser o direito do emprego para tentar oferecer multiplicar na proteção social para esses outros atores que vêm se apresentando. E aí, por exemplo, a gente lembra, né, do trabalho autônomo, dos estagiários, do microempreendedor, do MEI, o sujeito que é pejotizado, o sujeito que é trabalhador voluntário, o sujeito que é o TAC, o transportador autônomo de cargas, os profissionais liberais, os representantes comerciais, são atores que já, o professor Gilberto dando bom dia para nós, bom dia a Sim. todos, e são atores sociais que vêm povoando o direito do trabalho e que eu penso, meu modo de ver, que a gente deveria alargar ou pensar em novos formatos de proteção social que consigam atingir esses novos atores, os trabalhadores em plataformas digitais. E a gente vê, né, que com todo esse processo que a gente está sendo impingido
a enfrentar da pandemia, um crescimento muito grande dos teletrabalhadores, né? Os trabalhadores intermitentes. Então, eu gosto muito de um texto, como é que era? Um texto da senhora, aquele livro de capa azul, meu Deus, que fala os novos perfis contratuais. A senhora tem um texto, foi um dos primeiros textos que eu li sobre, sobre essa. Quer ver que eu tenho esse texto? Cadê o meu texto? Era. Como é que era o texto? A valorização do trabalho autônomo. É um livrinho da academia um tempo atrás. E aí, um livrinho azul. E aí a senhora colocou as relações de trabalho no terceiro milênio, os reflexos no processo do trabalho, já trazendo um pouco esse diagnóstico, né, de um modelo não preto e branco, da forma que a gente viu o surgimento do direito do trabalho, e que mereceria a nossa atenção. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso que a gente gostaria de trazer algumas considerações aqui. E aí, eu começaria, professora, destacando as possibilidades, o reconhecimento de direitos que vem havendo ao redor do mundo para esses trabalhadores não estritamente subordinados. Aí a professora Vólia dando bom dia, bom dia. E, e aí o que, que a gente vê? O último relatório, o relatório do centenário da OIT, já havia um caderno exclusivamente, já tem um caderno exclusivamente, que é até o caderno 1, dedicado à cobertura social desses trabalhadores não subordinados estritamente como só ser o direito do trabalho inicialmente pensado. E aí a OIT já faz a ilustração, já traz a ilustração de alguns modelos, não só de renda social, mas também de formatos de proteção trabalhista mesmo, alguns direitos trabalhistas, para esses modelos. A senhora veja, na Espanha a gente tem desde 2007 o Estatuto dos Trabalhadores Economicamente Dependentes. A França, já há muito tempo, ela tinha no Código de Trabalho um artigo de presunção de relação de emprego diante de prestação de serviço que fora revogado, dando a entender que nós vamos reconhecer e tentar para outros cenários de prestação de serviços. Na Alemanha, você também já tem há bastante tempo, né, a figura do trabalhador para subordinado. O que, que acontece? Na Itália. E o que, que acontece? No Brasil, infelizmente, apesar da reforma trabalhista, não houve nenhum apontamento para a extensão de direitos do trabalho a esses novos trabalhadores que ingressam no mercado. E aí me parece uma realidade muito cruel, porque na medida em que ou você é empregado e você está nesse circuito, né, nesse circuito bastante cômodo, bastante já conhecido, eficaz de proteção que a CLT traz, ou você passa a ser um trabalhador informal, passa a ser, às vezes, uma tentativa de fraude ao vínculo de emprego, e o Estado não te dá uma classificação mais consubstanciosa que isso. Então, essa perspectiva, ela acaba sendo muito equivocada e muito excludente. Hoje a gente tem levantamento do IBGE, do DIEESE também, no sentido de que nós temos mais de 4 milhões de empresas, de prestadores de serviço que prestam serviço através de empresas unipessoais. Esse montante não pode ser ignorado pelo direito do trabalho. Então, ou a gente vai viver numa redoma, né, de um direito do trabalho amesquinhado, único e exclusivamente para um direito do emprego, que é um modelo, que é lógico, é um modelo ideal, mas é um modelo que, em muitos cenários sociais, ele não mais consegue ter musculatura para ser inaugurado, ou a gente passa a encarar que o direito do trabalho é bem maior, né, é um direito social bem mais que deve ser bem mais inclusivo, para reconhecer direitos, para reconhecer prerrogativas, nesses modelos não estritamente
ligados ao vínculo trabalhista. Então, a ideia seria, né, de como aconteceu um pouco na Europa há uns anos atrás, né, com a sedimentação das ideias de flexi-segurança, de você reconhecer direitos mínimos, salários mínimos, jornadas mínimas para esse tipo de trabalhador. Então, eu não quero saber se, na verdade, existe um vínculo de emprego, e se não existir, porque fica muito um direito do trabalho, tudo ou nada, né? Se você não comprova que esse pejotizado, né, ele tem vínculo de emprego, ele tem direito a nada. É justo isso? Você está falando, colocar nessa linha de divisória 4 milhões de pessoas que estão prestando serviços assim. Quando a gente fala do intermitente, que é um modelo subordinado, né, o legislador reformista optou por inseri-lo dentro de formato subordinado, a gente vê as pesquisas do Ministério do Trabalho e Emprego, quando divulga os números, que no início, em novembro de 2017, você tinha cerca de mil e pouquinhos trabalhadores que foram cadastrados no formato de trabalho intermitente. Hoje, esse número ele vai a 15 mil. Quer dizer, você está falando de três anos e um aumento absurdo. Ou seja, as pessoas estão buscando outros formatos de, de prestação de serviço que não esse formato erigido, né, dentro de um modelo em que você tinha um maniqueísmo muito grande, ou seja, ou você era um trabalhador chão de fábrica, e aí estava ali na produção industrial, ou você era o dono dos meios de produção, e aí ocupando essa plataforma do capital. E hoje, esses cenários muitas vezes se misturam. Então, eu acho que isso tem que ser melhor compreendido pelos estudiosos de direito do trabalho, e que isso tem que ser, uma hora ou mais cedo ou mais tarde, como aconteceu nos outros países, normatizado, porque você tem um núcleo de informalidade que não consegue receber qualquer proteção estatal, apesar de levantar 5 horas da manhã e ir até 10 horas da noite trabalhando, muito mais do que muita gente que tem um emprego subordinado reconhecido em CTPS. Então, essa seria assim a apresentação, né, do que nos traz hoje aqui para refletir. Eu acho que isso é uma tendência muito forte do mundo real, que deve ser alcançada pelo direito de alguma forma. Perfeito. Inclusive, voltando a citar novamente a OIT, já há algum tempo a própria OIT manifestou-se no sentido de que as transformações no mundo do trabalho vão acarretar mesmo um menor número de contratos de trabalhos típicos e uma diminuição e um aumento, uma proliferação desmedida dos contratos mais flexíveis, ou seja, aquele ideal do contrato de trabalho por prazo indeterminado, com garantias e etc., a tendência é de que, no futuro, poucos terão esta proteção, porque a grande maioria de trabalhadores estarão dentro desses contratos atípicos que deverão tornar-se típicos pela Exato. necessidade. É. Até eu gostaria de ouvir a opinião da professora nesse sentido, porque o nosso legislador reformista inseriu uma regra muito tímida na CLT a respeito do trabalho autônomo. Penso até que a medida provisória 808 até regulamentou melhor, complementou melhor essa regulamentação, mas, lamentavelmente, a medida não teve
vida longa, não é verdade? Uhum, E uhum. ainda, fazendo um outro acréscimo para ouvir a sua opinião a respeito, a professora citou os informais, os entregadores, que hoje, na verdade, trabalham, virou uma atividade, eu diria, essencial. Porque com o isolamento ninguém mais sai de casa. Então você pede comida, pede remédio da farmácia, enfim. E são essas pessoas que, na verdade, nos atendem nesse momento em que o nosso comportamento social virou 360 graus comparado ao que fazíamos há 30 dias atrás. Isso. Eu já muitas vezes discuti com a nossa diretora Tereza Naz a respeito da necessidade desses administradores de plataforma serem obrigados a dar, no mínimo, um seguro para esses trabalhadores. Isso. Gostaria de ouvi-la a esse respeito. Talvez. É. Não, bom, com certeza, quer dizer, isso aparece até no caderno da OIT, por exemplo, essa questão não só do salário mínimo, como de seguros sociais para esses trabalhadores. O que eu acho, quando a gente está falando de um trabalhador que está vinculado à plataforma, por exemplo, de plataforma digital, a gente está falando de qualquer forma de um contrato. Né? Então, antes da gente pensar, esse contrato é da esfera do direito do trabalho, é da esfera do direito civil, que seja, nós estamos falando de contrato e a gente tem que analisar os contratos pelo princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva, ela reconhece que em todo contrato existem deveres anexos de prestação, ao látere da obrigação principal. Então, muito além da obrigação de prestar o serviço, nós estamos falando de dever de proteção, de lealdade e de informação. Então, se a gente pegar a disciplina desses contratos, né, para o próprio direito civil, há de ser reconhecido que dentro, né, que tem o princípio protecionista como um vetor principal. Nesses contratos que não são típicos, o princípio da proteção ele entra como dever anexo, porque decorrente da boa-fé objetiva, ao lado da lealdade e ao lado da informação. Então, é nesse cenário que eu posso entender a total exigibilidade de seguros sociais, de uma renda mínima garantida para esse tipo de prestação de serviço. Né? Quando a gente fala de responsabilidade também, dentro da relação de emprego, nunca me convenceu muito, professor Ione, a questão de a gente perquirir tanto, se a responsabilidade do empregador é subjetiva, é objetiva. Eu sempre vi o seguinte, a responsabilidade do empregador, ela é contratual. Basta compor. E por que ela é contratual? Porque ele tem deveres anexos ao contrato. Muito além do dever de pagar salário, ele tem dever de proteção, de lealdade e informação. A partir do momento que esse dever é quebrado, ele tem que responder. Então, a gente não está nem falando de um cenário de responsabilidade extracontratual em que fica sendo necessário a comprovação de culpa, a comprovação dos elementos subjetivos ou objetivos, não. A gente está falando de ato ilícito, de dano, de descumprimento de dever contratual. Então, é Sim, muito mais simples do que se imagina. E aí, se isso acabou povoando a doutrina que estuda a relação de emprego, a questão de se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva, não há que povoar a nossa reflexão a respeito desses contratos atípicos, porque são contratos. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de lesão a dever contratual. E qual dever? Principalmente esse de proteção. É muito interessante uma experiência que eu tenho testemunhado, enquanto a gente não toma consciência, a maturidade de regulamentar esse tipo de contrato, esses contratos atípicos, porque ou o legislador vem e certifica que existe e o faz da pior forma, porque, por exemplo, quando a gente fala do transportador autônomo de carga, o próprio legislador fala que ele não vai para a Justiça do Trabalho. Eu acho isso absurdo.
né? A gente está falando de... A senhora vai falar. Até porque comungo plenamente da sua opinião, porque a emenda 45, quando ampliou a competência da Justiça do Trabalho, a meu ver, se equiparou aos modelos mais atuais que existiam pelo mundo, porque a justiça especializada ela tem que proteger quem trabalha. Pouco importa se de forma subordinada ou sob autonomia. Então, eu penso para mim que esse instrumento nós já temos pelo elenco do 114. Agora, precisaríamos mais mesmo uma atuação, vamos dizer, de sintonia fina dos nossos legisladores para poder tipificar essa generalidade de prestações denominadas atípicas e que, na verdade, hoje correspondem a uma força de trabalho considerável. Lógico, lógico. Na verdade, me parece que a timidez, né, a relutância nessa normatização, ela perpassa muito pelo discurso. Olha, se eu normatizar um trabalho, um formato de relação de trabalho tão flexível, tão dúctil, que tudo aceita e que tudo seria muito mais leve do que a relação de emprego, eu vou estar esvaziando a relação de emprego. Quem é que vai querer, quem é que vai se seduzir pela relação de emprego? Eu acho que a discussão é muito mais complexa do que isso, porque não é uma questão de normatizar que a relação de emprego ela sempre terá lugar. Existem tipos de trabalho a serem prestados que o tomador de serviço vai preferir uma relação mais aderente possível, de mais cumplicidade possível. Agora, é uma ilusão eu imaginar que ou eu tento enfiar todo mundo dentro da relação de emprego, ou, na verdade, eu estaria esvaziando e trabalhando contra essa relação de emprego. Não, na verdade, eu estou oferecendo um outro vetor, uma outra possibilidade, estou reconhecendo outras possibilidades que também têm que ser protegidas. Enquanto eu não faço isso, eu estou deixando esse 8 ou 80. Né? Isso, então, parece que essa resistência à normatização vai muito assim do temor de que esse atípico vire o típico. Mas só que esse temor, ele está fora da seara normativa. Ele está na rua, ele está no mundo real. Contexto fático. Exatamente. Então, quer dizer, se o direito do trabalho fechar os olhos para isso, a gente vai testemunhar uma justiça do trabalho que vai julgar estritamente vínculo de emprego, com alguns direitos muito certos, porque as pessoas acabam tendo um custo, né, de litigância muito maior do que o que existia, e você vai ter aí uma justiça do trabalho, um pequeno SUS jurídico para resolver pequenas questões, enquanto a sua vocação é muito maior desde a emenda 45, né, que a gente tem as relações de trabalho gênero submetidas. Então, uma decisão como aquela do STJ, falando que o Uber vai ser julgado, isso é inadmissível. Quer dizer, quando a gente está falando de prestação de serviço, né, de dedicação de talento, de força, de energia em prol de outrem, em prol de um empreendimento, né, em prol de uma realidade externa a si próprio, de alteridade, a gente está falando de relação de trabalho. E a relação de trabalho é objeto do estudo do direito do trabalho e objeto da vocação de solução de conflitos da justiça do trabalho. Então, o que eu ia comentar ainda era do testemunho que a gente tem visto, que é muito interessante, que é o seguinte: enquanto não vem essa normatização, o que eu tenho visto? Do lado, eu sou advogada, professora, tanto de empresa quanto de empregados. E muitas vezes o empregador que toma serviços de pessoas, de trabalhadores, não estritamente dentro do vínculo de emprego, fica naquela saia justa, naquela dúvida. Bom, eu queria conceder férias, eu queria conceder um salário mínimo, um piso, mas se eu o fizer
esse trabalhador, quando romper o vínculo obrigacional, ele tenderá a ir na Justiça do Trabalho pedir o reconhecimento de que o formato da prestação de serviço se dera sobre as normas do direito do emprego. E aí ele fica mais. Então, a tendência é a precarização ainda maior dessas pessoas que estão excluídas da relação de emprego. Porquanto o tomador de serviço, né, vivendo um cenário de insegurança jurídica, ele fica tímido na concessão de direitos mínimos, porque ele fala, bom, vai que eu dou um 13º, o sujeito vai, ó, eu sou empregado, eu tinha 13º. E aí, na Universidade da Federal e da Estadual aqui do Rio de Janeiro, que eu leciono, nós tínhamos no escritório um modelo, um movimento que foi ganhando corpo espontaneamente por conta até do déficit de recursos, quando a Justiça do Trabalho se informatiza. E aí a faculdade pública tem uma carência de recursos para chegar junto do PJE e tudo, propor ações. Então, houve um tempo em que a paralisação desses escritórios modelos públicos nos levou, naturalmente, a que fôssemos apenas sede de mediações, de mesas de mediações, ligar e aí informalmente chamar o tomador de serviço, até porque a UERJ aqui no Rio é muito próxima de comunidades carentes. Então você estava falando daquele vínculo de emprego do sujeito que trabalhava num barzinho da rua, da comunidade, e o sujeito deu calote mesmo, então a gente chamava para uma conversa para o sujeito tentar pagar, enfim. Mas esse movimento começou a crescer, essa Câmara de mediação espontânea, digamos assim, de aparecer muita gente falando assim, olha, queria fazer o acordo, né? Ué, mas como é que vai fazer acordo se não tem o vínculo reconhecido? Não, mas a gente não quer reconhecer o vínculo, até porque a gente tem também, né, que colocar nessa conta o custo do vínculo no Brasil, né? O custo do Brasil que é altíssimo. Né? A gente está falando do sujeito simplesmente dentro desse módulo de emprego, ele está falando de 11%. Se ele ganha 100, 11 vai para o INSS, 27 vai para o... Ele está falando de ganhar R$ 70 a cada 100. Números reais, segundo o professor José Pastore, o encargo médio para um empregador do custo de um empregado é de 102%. Então, veja, se você paga 1.000, ele te custa 1.000 mais 102%, computados os encargos previdenciários e trabalhistas. Então, isso explica porque muitos empregadores caminham para a marginalização da relação que talvez fosse de emprego, mas que ele não tem condições de suportar. Vou até mais. A grande maioria, como as nossas convenções e acordos coletivos, eles não atendem, vamos dizer, na sua maioria, aos diversos portes empresariais, isso explica, embora não justifique, a quantidade de empresas que não cumprem o piso salarial, porque ele tanto vale para uma loja de shopping center quanto para um bazar de bairro. Exatamente, né? E aí aí você vê que os setores sociais não têm musculatura para conseguir o cumprimento, né, desse rol de deveres e obrigações estipulado no vínculo empregatício. Bom, mas aí o que acontecia? As pessoas queriam lá fazer acordo. E a gente explicava, não, mas como é que vai fazer acordo se só não tem vínculo e tudo mais? Os dois queriam, o tomador de serviço era maluquice. O tomador de serviço queria, a empresa, não, porque eu quero pagar, mas eu não quero pagar porque depois eu quero ter uma segurança. Eu falei, meu amigo, não tem segurança, porque assim, o senhor vai pagar, a pessoa pode ir na justiça depois falar que isso era vínculo. Bom, tanto se fez, a gente começou a estudar movimentos ao redor do mundo, e aí você começa a descobrir sindicato dos desempregados, uma movimentação absurda em torno da empresa Uber pelo mundo, de associações que vinham surgindo de trabalhadores precariados, e movimentos sociais de class workers,
enfim, tanto no direito anglo-americano quanto no direito europeu, um movimento muito grande dessas pessoas excluídas desse cenário estreito para, no modelo, né, no modelo lá da essência do direito do trabalho, de reconhecimento de classe, né, de comunidade de interesses, se unir para postular direitos. E aí se montou, e aí nós montamos a Associação, a Associação Nacional dos Trabalhadores Sem Vínculos de Emprego, chama SEM. Então essa associação ficou lá e falou assim, bom, o que vai fazer? Tanto essa Câmara quanto a associação é tudo muito precário porque é iniciativa social, tudo sem cunho lucrativo, ainda uma experiência social, e aí o trabalhador, aliás, o trabalhador que não tem vínculo, ele se associa à associação. Agora, recentemente, a gente conseguiu montar o site. Ficou até bacana o site. Então, é SEEM, sem emprego. E aí, no site, vamos divulgar oportunidades de trabalho, cursos de capacitação. Então, quando a pessoa sai, ela já tinha um modelo na Câmara que era de rescisão humanizada. Aí os alunos da pós-graduação ensinavam a fazer um currículo mais bonito para poder reingressar no mercado de trabalho. Então, um pouco de conceito de lifelong learning, né, da comunidade europeia de você capacitar o empregador, que a saída de tudo seria um upgrade na educação. E, além disso, esse trabalhador associado a 100, digamos, nós temos, chegou um hospital lá que tinha, sei lá, 200 tantos enfermeiros, tudo PJ, tudo MEI. A gente, meu Deus do céu, mas o que vai fazer? Bom, não dá para a gente resolver o problema do mundo, mas dá para a gente tentar ajudar. Claro. E aí aquele pessoal não tinha nada. Bom, então o que nós vamos fazer? O sujeito se associou a 100. Aí o hospital, que nunca pagou nada para ninguém, vai falar o seguinte, todo mundo faz um contrato, não é uma norma coletiva, pelo amor de Deus, mas é um contrato de cunho coletivo, em que o hospital se obriga a pagar a todos os associados daquela comunidade direitos mínimos. O que as pessoas queriam? Queriam um plano de saúde, mas como é que você vai pagar um plano de saúde para quem não é empregado? Não dá. Queriam um negócio já nem me lembro mais, negócio de custo para ferramentas do trabalho. Queriam coisas simples como assim, olha, eu quero o seguinte, quando for reunião dos pais na escola, porque a maioria dos enfermeiros era mulheres, quando for reunião dos pais, a gente quer ter o direito de faltar e não ser descontado. Coisa simples. Então se fez um modelo considerando isso, considerando aquilo outro. Nós vamos conceder a todo mundo que está associado aqui esses direitos mínimos. E ainda colocamos mais, se tiver algum problema, vai resolver na justiça do trabalho. Aí outro dia eu perguntava, eu conversava sobre isso com o professor Luciano Martinez, nosso confrade. Ele, mas que coisa maluquice, porque aí a gente está falando de uma convenção processual em matéria de competência absoluta. Meu Deus do céu, para que eu quero descer. Mas só que, professor Ione, na verdade, o que é isso? É uma iniciativa auspiciosa, sim, assim, tem os seus pontos de esquizofrenia, sim, mas o Estado não vem, né? As partes querem se autorregulamentar, as partes querem ter um pouco de segurança jurídica. Elas não querem fraudar, até porque o custo de INSS é muito maior nesse cenário de prestação de serviço. Então, assim, não tem conversa de, estamos aqui combinando para dar um calote no INSS. Não tem essa conversa. Mas tem direitos reconhecidos, tem fortalecimento dos trabalhadores, tem reconhecimento de classe, tem uma neutralização de riscos, porque, assim, quando esse enfermeiro lá na frente, e a coisa mais curiosa também que se vê é que todos os acordos que se fez até hoje, nenhum foi para a Justiça do Trabalho, alguns já foram embora. Porque vieram do diálogo mesmo, não foi nada imposto, né?
conversando que a gente se entende. E aí você tem a previsibilidade de custo, mas o empregador fica com aquela sensação, o empregador, a gente é tão viciado, né? O Tomador. tomador de serviço, ele fica com aquela sensação de que é, é, quando ele for questionado lá na Justiça do Trabalho, por que você deu isso se não é empregado? Ele vai falar assim, não, eu dei isso porque eu tenho um contrato aqui coletivo, um contrato, que é um contrato de cunho de reconhecimento de direitos sociais, mas num modelo que não é típico do direito do trabalho. Então, assim, o Estado não fez nada por mim até agora. Eu quero tratar de forma isonômica os meus trabalhadores, eu quero ter transparência, eu quero ter previsibilidade de custo. Eu fui por esse caminho. Eu não sei qual vai ser a reação da Justiça do Trabalho. Eu acho que a gente talvez não tenha uma Justiça do Trabalho, quer dizer, só falta a Justiça do Trabalho falar assim, eu não sou competente. Aí, aí a gente entra uma ligação. Mas aí a gente se joga do abismo, né? Só falta a Justiça do Trabalho falar assim, não sou nem competente para isso. Mas a esperança é que as partes consigam protagonizar uma solução de reconhecimento de um caminho do meio, de um ponto de equilíbrio, em que você não fique, ou eu estou dentro, né, eu estou no grupo dos privilegiados, ou eu estou completamente fora, eu estou completamente ignorado pelo Estado. Agora, o que eu acho ainda mais louco é que esse modelo ele tende, ele é esquisito porque ele tende a discriminar, porque por conta do nosso grande nível de desemprego, você está falando de 14 milhões de pessoas que não conseguem chegar. Então, quem está subqualificado não entra nessa turminha privilegiada. Sim, E quem está super qualificado também não quer entrar, porque aí se vende, né, de uma forma que não seja tão impactado pelo arredor tributário que tudo isso implica. Então, você tem uma discriminação dos dois lados. Né? Quem é muito pouco não chega lá. E quem é muito, muito não quer chegar. Então, seria um caminho do meio, né, para a gente poder pensar um modelo. Eu acho que esse contrato coletivo da associação, eu assim nunca vi nada tão esotérico em termos de trabalho, mas é incrível como que está dando certo, né? E como que, enfim, a gente não pode esperar de braço cruzado vir uma reforma trabalhista que consiga abarcar essa realidade para dentro do sistema jurídico. Enquanto todos os países estão vendo isso. E eu entro muito nesses sites dessas associações, elas meio que retomam um conceito antigo da gente de cooperativismo, né, de associativismo. E não sei, por mais que seja disruptivo, eu acho que é uma solução que tem muito a ver. O Tratado de Lisboa na União Europeia, 2004, se não me engano, ele fala de possibilidade de associação para a solução de direitos de trabalhadores autônomos. O próprio relatório do professor Supiô, ele traz, né, também esse dever, esse ter passado já da hora da gente olhar para esses atores sociais que trabalham, mas que não no formato que se pensou. Então, fora várias diretivas da União Europeia já estimulando, e uma muito, muito objetiva nesse sentido, a 86, Diretiva 86 da União Europeia, estimulando o reconhecimento dessas relações de trabalho atípicas e o dever dos estados de tentar chegar juntos, de tentar garantir direitos mínimos para esses trabalhadores. Então, o direito do trabalho não pode fingir que ele, né, ignorar essa realidade e sim, tentar ficar forçando a barra de que tudo é relação de emprego, porque não é. Porque a gente vê que a exatamente. subordinação está arrefecida, que as pessoas estão mais tutoriais é, e menos autoritárias, que o trabalho está mais cooperado e menos competitivo. Né? Que essa geração Y, Z, X, Z, sei lá o que é essa geração, não quer saber de chefe, professora. Não quer saber, eles acham que tudo. Como é que faz para ser chefe, hein? E entra na porta e nem bate.
não chamam a gente, né? A gente vê em sala de aula, essas pessoas, quando era o que a gente estudava, o que é hoje. Então, como é que você vai impor a lógica, né, desse sistema do direito do trabalho para essa geração que Sim, não está interessada? Às vezes eu vou prestar consultoria em coisas de TI, essas coisas mais modernas. Fala, não, vamos ter que. Aqui a gente tem um cenário de relação de emprego, teremos que reconhecer. Ninguém quer, nem o sujeito fala, não, não quero não, assinar carteira, não, nem tem carteira. Então, assim, e aí a gente vai admitir que esse tanto de gente fique desprotegida, se o direito de trabalho nasceu para essa proteção social? sim. E considerando essas colocações que foram feitas pela professora, me fez lembrar que nessa obra que leva o selo da academia e que eu tive o privilégio de poder coordenar, há um trabalho do professor Alberto Levi, da Universidade de Modena, em Reggio Emília, em que ele cita que o ordenamento italiano criou uma comissão de certificação de contratos. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: eu vou trabalhar para um determinado tomador, mas esse tomador ele quer ter a certeza de que essa relação que é de amor e ódio ao mesmo tempo, o dia que seja rompida, não vai implicar numa possível ação que reconheça o vínculo empregatício. Então, essas pessoas se dirigem a essas comissões que funcionam dentro das diversas universidades e que Hum, verificam como vai ser feita a prestação de serviços e certificam ou orientam as partes no sentido de que a relação de autonomia tem que ajustar tais e tais requisitos da prestação de serviços. E isso dá uma certa garantia para as partes que, por meio dessas associações, vocês estão buscando. Então, à medida em que a professora mencionava esses aspectos práticos, eu me lembrei desse Instituto do Direito Italiano e que parece muito razoável. muito legal, não conhecia isso, não. A gente vê, né, que a gente está muito atrasado em relação a esse reconhecimento. Tudo pelo temor de, não, acabar matando a relação de emprego, mas não é o que vai acontecer. Pelo contrário, é só uma outra forma, é um enriquecimento do direito de trabalho. E não a morte, né? O pessoal já está comprando flor para o caixão do direito de trabalho, se a gente reconhecer esses outros formatos. E não me parece assim, pelo contrário, me parece um enriquecimento muito relevante, né, do nosso núcleo de pensamento. Sim, e Porque extremamente necessário, porque algumas situações no mundo global não vão ter retorno. Então, penso que essa flexibilização de contratos e de prestação de serviços, ela só tende a aumentar. com certeza, com certeza. Porque a gente fala de patrão, patrão, pai, né? Essa ideia, as relações estão muito fluidas, né, professor Ione? Isso na vida real, né? Ninguém, o número de casamentos aumenta, diminui, né? As pessoas, as relações humanas ficam cada vez mais voláteis, mais efêmeras, e a gente não pode imaginar que ainda se queira constituir, porque o que é aquela coisa do emprego, da vida, né? As pessoas que entravam numa fábrica e ficavam velhinhas naquela fábrica o resto da vida, né? Quando é que a gente, infelizmente, a gente não vê isso. Eu me lamento dessa liquidez do mundo moderno, mas assim, a gente não pode ficar impondo uma coisa que não existe num cenário sob sacrifício de todos que estão vivenciando essa coisa que está aí para quem quiser ver. Então, quem é que vai assumir esse negócio? O que é o princípio da condição mais favorável, meu pai do céu? Quem é que tem musculatura?
para um negócio desse. Se a gente promete as coisas, né, tudo, a gente está num mundo que a gente fala um negócio, amanhã já mudou. Então, assim, que não existe segurança de nada. Como é que você vai falar assim, eu vou te dar a cesta básica esse ano que vem, pronto, o resto da vida tem que dar a cesta básica. Não, não existe mais musculatura no mercado para fazer frente às garantias da relação, imanentes da relação de emprego. Ela acaba ficando meio que um protótipo, né, de um mundo perfeito que a gente não consegue mais ver. O princípio da condição mais favorável, você trabalha 12 meses, mas você recebe 13. Para você descansar, você ganha um pouquinho, um terço a mais. Eu acho isso uma maravilha, mas assim, a gente tem que lembrar que quando o artigo 7º ele enuncia direito dos trabalhadores, ele enuncia direito dos trabalhadores, e não dos empregados. Então, pode estar por trás disso, inclusive, a gente fala assim, olha, vamos reconhecer que esses contratos atípicos têm que ter 13º sim, ou tem que ter férias remuneradas sim. Para a gente sair dessa mentalidade de direito do emprego, porque toda a doutrina do direito do emprego parece que está levando os direitos trabalhistas disso. Não é. A gente tem que parar para pensar, peraí, esse pessoal que está nesse contrato atípico tem direito a quê do artigo 7º? O que a gente pode garantir? O que a gente pega de doutrina de Otto Barroff quando a gente fala de mínimo existencial? O que a gente está falando dentro desse contrato que tem dever anexo de proteção, de informação e de lealdade? Então, acho que isso é importante. Se a gente fechar o olho, a gente vai deixar esse bonde passar. Sem dúvida. Sem dúvida. Professora Carolina, eu gostaria de ficar muito mais tempo nesse nosso bate-papo tão enriquecedor, mas eu vejo aqui que o nosso relógio é impiedoso e daqui a pouquinho ele vai encerrar a nossa live. Então, gostaria de, em nome da academia, dos nossos seguidores, agradecer muitíssimo a sua participação e deixar desde já registrada a nossa intenção de entrevistá-la numa próxima oportunidade, porque este tema ele tem que ser muito mais debatido para que, de todas essas ideias reunidas, talvez possamos sensibilizar os nossos legisladores para um projeto de lei específico nesse sentido. E que, sem dúvida alguma, eu acho que contribuiria enormemente para essa pacificação social, para essa proteção que todos almejam, porque penso eu que o direito do trabalho, nessa versão globalizada, não é um direito do empregado, é um direito de quem trabalha. Exatamente. E é exatamente nesse ponto que eu acho que nós temos que procurar aprimorar o nosso ordenamento. Então, novamente, agradecendo as suas brilhantes considerações, eu deixo a palavra para as suas considerações finais. Professor, eu que agradeço. Olha, me coloco à disposição para projetos futuros. Parabenizo a nossa academia, né, por esse espaço de debate entre nós que me possibilitou essa convivência com a senhora. Saiba que eu sou uma fã do trabalho, da trajetória profissional da senhora. Enfim, tive um enorme prazer de estar aqui, cumprimentar os nossos confrades aqui, né? Muitos comentando aqui que interagiram bem, que gostaram do nosso tema. A gente fica um pouco essa questão do direito de urgência, de emergência, da pandemia, a gente fica um pouco meio que reincidente nesses temas, e foi legal a gente conversar um pouquinho para desanuviar, né, esse período aí tão difícil, tomara que acabe logo. São sempre, todos os dias, elas são
mais escabrosas, elas É, assustam cada vez mais. Então, foi muito bom, sim, nós podermos focar nossa visão, a nossa preocupação para o futuro. E esse é, certamente será, vamos dizer, um dos caminhos que o nosso futuro necessitará dessa contribuição. lhe agradeço muito. A senhora fique com Deus, que isso acabe logo e que a gente consiga nos reunir presencialmente para discutir temas como esse. Então, bom dia a todos e, novamente, muitíssimo obrigada pela sua participação. E agradeço também a atenção de todos aqueles que nos ouviram. Bom dia a Uhum. todos.